Cumprimento a todos na doce paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma meditação da palavra para mim e para a sua vida, uma direção do Senhor. Porque quando o Senhor ele manda a gente meditar na palavra, que igual ele falava com Josué, medite no livro dessa lei de dia e de noite. Por quê? Esse livro, essa meditação, nós vamos entender o que está falando, o que vai acontecer. Nós vamos tirar a direção do livro que nós estamos lendo, da palavra que nos é entregue. Então, o Senhor, ele fala, medita nesse livro, falou com Josué. Por quê? Porque ele não iria perecer se ele meditasse nesse livro. E assim essa instrução serve para mim, serve para você, porque ele já deixou escrito. Medite no livro da lei. É o livro da lei do Senhor. E essa meditação se encontra para mim, para você, no livro de 2 Reis 5, a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Por quê? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim me falou a menina que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviarei Naamã meu servo, para que o cure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para fazer vivificar, para que esse me envie a mim um homem, para que o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E nós sabemos que no versículo 6 adiante, essa tropa estava tentando invadir Israel. Só que Eliseu, profeta, ele avisava onde que estava a tropa da Síria, para as pessoas não ser pegas de surpresa. E eu não sei qual é o motivo, como ele conseguiu, ele levou essa menina cativa. E nós sabemos que o leproso ele tinha que ficar fora do arraial, distanciado de qualquer pessoa. E essa é a ordem que o Senhor dava para a pessoa que estava leprosa. Por quê? Porque a lepra ela pega. Então ele tinha que ficar afastado. Só que se você e eu notarmos aqui nessa passagem, todos sabiam que Naamã tinha lepra. Os seus soldados, o próprio rei, a esposa dele, todos sabiam que ele tinha lepra. E a lei do Senhor, vamos começar nessa meditação. A lei do Senhor ela é para todos. Não tem aquele, eu sou melhor do que você é melhor do que eu, porque tem dinheiro, porque tem uma situação boa, porque é um chefe grande. A lei do Senhor, se a gente quer meditar, Provérbios ele fala que o Senhor ele não gosta da balança enganosa. A balança enganosa é onde você coloca um peso para ele pesar só para um lado, para ter vantagem só para um lado. E o Senhor não gosta. O Senhor abomina. Então, nós vamos ver que ali todos sabiam que ele tinha aquela lepra. Todos sabiam. Até os seus soldados. E ele não poderia estar no meio dessa gente. Ele não poderia.
Não é porque ele era o chefe, se ele tinha recebido o livramento, a tropa, ele era valoroso, que ele deveria estar no meio desse povo. Ele tinha que estar separado. Só que, porém, com essa meditação aqui, a gente pode ver que ninguém tinha coragem de falar com ele. Ou então a mulher dele já estava cansada de falar e ele não dava ouvidos. Eu não sei qual é o motivo, ele não queria sair do posicionamento dele para ficar afastado, o qual deveria ser o certo. E Naamã ali, e o rei falou, olha, ele tá buscando ocasião. Está buscando ocasião para arrumar guerra comigo. O rei achou que era isso, que fosse isso, o rei de Israel. Só que o Eliseu fala com ele, para que você rasgou a sua veste, no versículo 8? Deixa vir a mim e saberá que aqui tem profeta. Por quê? Por que ele falou isso? Porque profeta, como Eliseu, ele fala a verdade, não importa o patamar, o nível que a pessoa está, se é rico, se é pobre, não importa. E tem pessoas que a gente acha assim, a pessoa é rica, ela não gosta de ouvir a verdade, ela não gosta. Tem pessoas que ela pode até não querer ouvir, mas ela está precisando ouvir a verdade. E as pessoas não têm coragem de dizer. Ela está precisando de alguém verdadeiro, como esse profeta aqui, para falar a verdade. A verdade que muitos não gostam de falar para ela, porque tem medo do nível que ela é, porque ela é o patrão, porque é só saber falar. E ele falou com ele, manda ele vir até a mim. E quando ele veio, ele simplesmente nem saiu até ele. Falou, vai no rio, mergulha 7 vezes e você vai curar essa enfermidade que tem em você. Ou seja, ele estava dizendo para ele, mergulha 7 vezes lá, porque o seu problema é o orgulho. O seu problema é o orgulho, é a altivez, é você achar que é muita coisa, achar até que é maior do que Deus. Esse que é o problema de muitas pessoas. É achar que é melhor do que Deus, que é maior que todo mundo. Maior na nossa vida é só o Senhor. Maior para mim e para a sua vida é só o nosso Pai. Não tem esse homem grandioso diante de uma sociedade, não. Acima dele tem Deus. A cada nível de autoridade tem um acima dele. Ele nunca vai ser maior e melhor do que ninguém. A cada nível, até o empresário, a cada nível tem um acima dele. Então aqui ele achava que ele era muita coisa, porque o rei está escrito aqui, ó, um grande homem diante do Senhor dele. E de muito respeito. Por quê? Porque eles receberam o livramento através da vida dele. Porém, era leproso. Porém, era leproso. Tem um porém. Porém, era leproso. Então, não adianta se ser muita coisa se você tem problemas que você não consegue resolver nem com seu dinheiro. Porque ali, ele saiu, ele já pegou a carta do rei. Está aqui escrito, ó. Então disse o rei, vai, enviarei uma carta. Aí então ele tomou, não foi o rei que mandou, ele tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Achou que ele ia lá e ia comprar o profeta, ele ia abençoar lá, ia receber o livramento pelo que ele tinha. E muitas vezes não é assim, não é o dinheiro que compra. Nós vemos pessoas morrer com câncer, com muito dinheiro. Porque muitos não têm coragem de dizer a verdade para aquela pessoa, porque ela está naquela situação. Ah, não, o câncer é uma doença maligna. É uma doença maligna que com certeza vem através de alguma situação. Uma falta de perdão, uma mágoa. A pessoa fica ali remoendo uma situação que aconteceu e não deixa Deus libertar ela.
Nós sabemos que tem doenças que você pode revirar o seu corpo que você não acha o diagnóstico dela. E quando nós não achamos o diagnóstico de uma doença é porque ela é espiritual. E você vai ali remoendo aquela situação, é como se fosse uma lepra, o câncer, ele vai te consumindo por dentro, vai destruindo tudo. Tem pessoas que quando acha o câncer, o corpo já está tomado. As pessoas que vivem ao redor não têm coragem de dizer a verdade. Ou então tem medo de dizer a verdade e a pessoa piorar. Mas nós não devemos ser assim. Porque ali na mãe ele precisava ouvir uma verdade. Ele precisava. Ele falou assim, olha, não teria um rio. Não teria um rio. Tem um rio mais limpo do que esse? Ou seja, orgulhoso, precisando da cura. Um rio mais limpo do que uma lepra que fede. O que ele queria? O Rio Jordão, ele estava limpo diante da enfermidade que ele tinha. O Rio Jordão era limpo porque a lepra fedia. Você perdia parte do seu corpo. Então, não tem como ser curado se não abrir mão do seu orgulho. Não tem como receber o milagre do Senhor se a gente não abrir mão do nosso orgulho, da situação que a gente vive. Eu sempre comparo o descer de uma pessoa quando a pessoa está numa festa. Você está numa festa e ela exige que você esteja de sapato alto, muito alinhado, e aquele sapato está ali te matando de tão desconfortável e você não tem coragem. O salto é alto, vai ficar feio se você tirar o sapato. E você não pode tirar o sapato e nem tem coragem de tirar, não se preocupar com o que as pessoas vão pensar. E assim é o orgulhoso, ele se preocupa com o que a pessoa vai pensar dele. Por isso que muitos não recebem o milagre. Muitos não têm... a situação financeira está difícil e a porta não se abre, o problema não se resolve. Por quê? Porque a pessoa continua querendo manter um nível que ela não tem, gastando dinheiro que ela não tem por causa das outras pessoas. Isso também é uma lepra na nossa vida. Isso é uma lepra na nossa vida. Se você não descer daquela situação, não sair daquela situação falando, não importa o que as pessoas vão pensar. Importa como que eu vou melhorar, como que eu vou me sentir. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim. E ali nós vemos, cada capítulo aqui ele fala, no versículo 11... Porém, Naamã se indignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele não era nem para estar ali que dirá a pessoa colocar a mão sobre ele. Por que ele acha que o profeta teria que colocar a mão sobre ele? Só porque ele era o melhor? Só porque ele era o chefe? Se a gente não poderia ter contato com as pessoas. Ele não aceitou. Além dele mandar um servo falar com ele, ainda falou, vai lá e mergulha no rio. E você vai ficar curado, a sua carne vai ficar limpa. Então, e aí, no 12 ele ainda fala, não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar nele e ficar purificado? E voltou-se com muita indignação. E no 13 fala, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não faria? Quanto mais lava-te e ficarás purificado. Ou seja, eles estavam dizendo para ele, se ele mandasse você com o seu dinheiro
fazer algo grandioso para aquela lepra ser restaurada, você não faria? Por que não pode fazer algo pequeno? Uma situação aqui que é só descer, lavar e você fica purificado. É isso que ele estava dizendo para ele. Ou seja, Deus usou uma menina para falar o que ninguém tinha coragem de falar, e depois usou os servos dele para confrontar ele e fazer ele obedecer à ordem do profeta para ele ser curado. E ali ele foi. Ainda bem que já estava sendo quebrantado. O que ele achou que tinha uma situação para melhorar a vida dele. Quando ele chegou ali e foi confrontado, ele não aceitou. Mas aí, como os servos dele falaram, é uma coisa tão pequena. É só tirar as vestes e se lavar. E assim nós temos que fazer na nossa vida. Meditar nesse livro e tirar o que o Senhor já deixou escrito para mim e para a sua vida. Porque ali tinha um homem que nós não sabíamos quanto tempo ele estava leproso assim. Vivendo, a mulher tinha que dormir com ele dessa forma. Ele tinha que ficar no meio dos outros dessa forma. A pessoa tinha que sentir o cheiro da carne dele apodrecida e não podia falar nada. Por quê? Por causa de um orgulho. Por causa de um orgulho. O Senhor, Ele tem tanto para nos entregar. Ele tem tanto para fazer na minha e na sua vida. E a gente, por orgulho, a gente não recebe os milagres do Senhor. Por não dar ouvido aos profetas do Senhor que é enviado para nós. E falar, você não pode ficar dessa maneira. Você não pode agir dessa forma. E a gente não recebe os milagres do Senhor. Nós queremos ir até um profeta. Olha, falaram que tem um profeta aí que ele põe a mão e a pessoa é curada. Mas dependendo de como você chega a esse profeta, porque o Senhor ele tem o poder de usar as pessoas para fazer. Mas tem pessoas que não é só colocar as mãos, ela tem que liberar algo para receber algo do Senhor. É como se você tivesse que entregar algo, não um dinheiro financeiro. É como se você tivesse que entregar algo para receber algo em troca. É assim que funciona. Você tem que liberar um perdão para receber uma cura muitas vezes. E o dinheiro não vai curar, como nós sabemos que o dinheiro ele não cura o câncer. As pessoas vão recebendo aquele paliativo ali, uma quimioterapia, é algo muito forte. Tem pessoas que recebem, mas por quê? Porque diante desse processo do câncer, que a pessoa vai passando, ela vai se quebrantando. Ela acha que aquilo que ela está fazendo, que é a quimioterapia, está ajudando ela. Está ajudando? Está ajudando. Mas diante das situações, tem pessoas, nem todas, ela vai se quebrantando. Ela vai olhando ao redor a situação que ela está passando, que não tem mais jeito, que não tem solução. Então ela vai se quebrantando, por isso que ela recebe o milagre. Mas tem umas não, que estão ali endurecidas. O câncer está destruindo, que essa lepra é um verme que vai te destruindo por dentro e a pessoa não cede. E muitos ainda questionam, mas Deus não cura? Por que não curou essa pessoa? Por que não curou? Porque o Senhor ele não nos obriga a fazer nada. Nós vemos da situação do cego, que ele pergunta, que queres que eu te faça? Aí nós vemos a situação de outro leproso, que ele fala, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Mas ali ele já está liberando, eu quero ser curado. Ele está perguntando para o Senhor, se o Senhor quer que ele seja curado. Mas aí ele mesmo já liberou, falou, eu preciso ser curado dessa lepra. Então a gente tem que liberar o coração para receber os milagres do Senhor. Não ficar orgulhoso achando que nós somos alguma coisa. Eu sou fulano de tal. Isso não vai trazer uma cura para a sua vida. Nós vemos pessoas atentar contra a sua própria vida, porque ninguém chega a ela e fala, você está depressivo por causa desse motivo, você precisa de um médico, você precisa de uma terapia, você precisa se render ao Senhor. Ninguém tem coragem de falar porque uma pessoa
um nível muito alto. E a pessoa precisa de alguém para confrontar ela, mesmo que ela não goste da palavra, mesmo que ela não aceite no momento, mas depois ela vai refletir. Se ela quiser mesmo a cura, ela vai refletir. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele venha fazer a gente entender através dessa palavra que nós precisamos dele todo o tempo da nossa vida. Todo o tempo da nossa vida. As pessoas ficam por aí questionando a Deus, porque Deus não quer isso, Deus não quer aquilo, Deus não faz isso, Deus não... A palavra em Malaquias fala, ele é Deus e não muda. Eu não mudo, está escrito lá. Eu não mudo. Então quem muda somos nós. Fica, que isso? Deus, ele te aceita do jeito que você é, fica como você... Não, a palavra diz assim, venha como estás. Mas na caminhada, no prosseguir, na jornada que nós vamos enfrentar, tudo que nós vamos passar, nós vamos ter que ir melhorando, não piorando. Tem pessoas que vai piorando. Fala, eu fui para a igreja e parece que tudo melhorou. Não, você está sendo confrontado para ir melhorando a cada dia. A cada dia. Fica com essa palavra do Senhor na mão ali, enquanto ele não cedeu, ele não entendeu que para melhorar aquela situação não adiantava ele ser vitorioso para um lado e perdedor para o outro. Ele não ia receber o milagre. E ali ele recebeu o milagre e teve que reconhecer Deus. E que tinha profeta em Israel, como Eliseu disse. Que não tinha medo do nível alto que ele tinha, que ele era um homem valoroso. Eliseu não viu nada disso, ele simplesmente falou a verdade. Falou, vai lá e lava-te 7 vezes. 7 vezes, não é uma nem duas, são 7 vezes. E você vai ficar purificado. E assim a gente tem que fazer a nossa vida. Abrir o coração, abrir mão daquilo que tem nos colocado enfermos, que nem o médico acha a solução, e assim nós temos que fazer. Que Deus ele possa abençoar a minha e a sua vida, através dessa palavra. E que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida, da nossa libertação, que pessoas ao nosso redor eles vão ver que verdadeiramente Deus ainda é o mesmo. Ele ainda transforma, ele ainda liberta, ele ainda salva, cura. É o mesmo. É nós que temos que abrir mão daquilo que tem nos aprisionado, daquilo que tem vindo contra a nossa vida para tentar nos destruir. Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que eu e você nós sejamos libertos. Mas o Senhor ainda é o mesmo. Amém? Eu agradeço essa riquíssima oportunidade que o Senhor me dá de estar trazendo a palavra dele. Em nome de Jesus. Você possa ouvir essa palavra, deixar o seu like, abençoar o nosso canal, para que a palavra do Senhor seja pregada. Amém?